45 milhões de brasileiros já tomaram a dose única ou as 2 doses da vacina contra a Covid-19. E você vai ver também. O texto da medida provisória que cria o programa Auxílio Brasil em substituição à Bolsa Família foi entregue pelo presidente da República. O município de Nova Veneza está fazendo o recadastramento dos seus moradores na área da saúde. Os cientistas brasileiros já estão fazendo testes com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac para saber se há necessidade de uma terceira dose. Soldado esmeraldino baleado durante o assalto ao Banco do Brasil receberá promoção em Criciúma. O número de nascimentos em 2020 foi menor em 26 anos no Brasil. Tigre vence, o Heriberto Wilson volta a sorrir com Silvinho, marcando 2. Igreja Internacional da Graça de Deus promove a ação de distribuição de cestas básicas àqueles que mais necessitam. Essas e outras notícias você acompanha agora no Informe Região. Boa tarde, desta terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, o Informe Região já está no ar para você. E os cientistas brasileiros já estão fazendo testes com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac para saber se existe a necessidade de uma terceira dose no combate à pandemia da Covid-19. A corrida pela vacinação continua para tentar frear o avanço da variante Delta e outras que possam surgir no país. Ao mesmo tempo, os cientistas querem descobrir por quanto tempo ficaremos protegidos com a imunização completa. No Brasil, já estão sendo realizados testes com doses de reforço da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac para garantir maior segurança contra a doença. O que a ciência sabe até agora é que alguns meses depois da segunda dose de qualquer vacina, a quantidade de anticorpos cai. Mas isso não significa que as pessoas vão ficar sem proteção. Os anticorpos fazem parte da primeira linha de defesa do organismo, mas há outros fatores que também atuam a nosso favor. E no mundo todo, as pesquisas com anticorpos também levantam o debate sobre a aplicação de doses de reforço. Israel, Alemanha, França, Chile e Uruguai, países que estão usando diferentes imunizantes, já revelaram planos para oferecer uma dose extra para grupos de risco. E ainda falando de vacina, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, mais de 45 milhões de brasileiros já tomaram a segunda dose ou a dose única das vacinas que estão aí lutando contra a Covid-19. A pasta totaliza 151.711.314 doses injetadas dentro da campanha nacional de imunização contra a doença. O Brasil é a segunda nação com mais óbitos desde o início da pandemia, com 563.151, atrás apenas dos Estados Unidos. Em contágios, o país ocupa a terceira posição, com 20.165.672, atrás de americanos e indianos. Em 24 horas, foram somados mais 399 mortes e 13.893 novos casos de Covid. Os números costumam ser menores aos domingos e segundas-feiras, porque as secretarias de saúde têm maior dificuldade em repassar dados aos finais de semana. E no município de Nova Veneza, eles estão atualizando os dados dos seus munícipes junto ao SUS. Para isso, as pessoas devem ficar atentas às visitas das agentes de saúde. A Prefeitura de Nova Veneza, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando o recadastramento da população no sistema ESUS e CELC. O processo será realizado pelas agentes comunitárias de saúde de cada comunidade. O procedimento é importante porque o cidadão precisa ter o cadastro atualizado para conseguir acesso ao serviço das unidades básicas de saúde ou qualquer outro serviço do Sistema Único de Saúde, o SUS. Nós, aqui da Secretaria, pedimos para que todos recebam as agentes comunitárias
famílias nas suas residências, pois a atualização é muito importante para que a gente consiga fazer os procedimentos adequados no ESUS e CELC. Então, esses dois sistemas, eles exigem que a gente tenha todos os documentos atualizados. Todos os documentos que eu falo é o CPF, identidade, cartão do SUS e comprovante de residência. Então, a gente pede para que vocês atualizem nas unidades de saúde o cartão do SUS, porque só a unidade de saúde, os técnicos e os enfermeiros têm acesso ao ESUS para recadastramento do cartão do SUS. Os outros documentos, as agentes comunitárias têm acesso. A Secretaria de Saúde reforça o pedido para que toda a população receba o seu agente comunitário para atualização do cadastro individual e para a visita domiciliar mensal. O número de nascimentos de 2020 foi menor nos últimos 26 anos no país. Isso mesmo, o impacto da pandemia foi maior do que o surto de Zika e microcefalia que afetou o Brasil entre 2015 e 2016, derrubando os nascimentos no país. Segundo o Ministério da Saúde, o número de nascimentos no país foi o menor desde 1994. Foram 2.687.000 recém-nascidos no ano passado. Já em 2019, foram 2.849.000, uma queda de 5,66%. A última vez que o Brasil registrou um número menor de nascimentos do que em 2020 foi há 26 anos, quando pouco mais de 2,5 milhões de bebês nasceram. Os nascimentos já estavam em queda ou estabilidade nos últimos anos, mas em ritmo menos acelerado. O impacto da pandemia no número de recém-nascidos foi maior até mesmo que o surto de Zika e microcefalia, que afetou o país entre 2015 e 2016. Naquele período em que muitos casais adiaram a gravidez por medo das sequelas deixadas pelo Zika, a queda de nascimentos foi de 5,3%. Apesar dessa redução na pandemia, a estimativa é de certa recuperação depois que esse período crítico terminar. A retomada dos planos para ter filhos deve depender de políticas que vão além do controle da circulação do vírus. As políticas de redução de desigualdades e que proporcionem maior estabilidade financeira às famílias podem também influenciar na decisão. E o texto da medida provisória que cria o programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, foi entregue pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta segunda-feira à Câmara dos Deputados o texto da medida provisória que cria o Auxílio Brasil, o novo programa social do governo federal em substituição ao Bolsa Família, aumentando o número de beneficiados e o valor. Atualmente, o valor médio do Bolsa Família é de R$ 189. A previsão do presidente Jair Bolsonaro é que o aumento do benefício seja de pelo menos 50%. Sabemos que a pandemia trouxe uma inflação nos alimentos para o mundo todo. Então, nós não podemos deixar desassistidos exatamente os mais vulneráveis. Então, já decidido por nós, é uma poupança mínima de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui. Realmente visa atender, bem como outras medidas que a equipe econômica, com muita responsabilidade, vem adotando. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se comprometeu a analisar a matéria o mais rápido possível, assim como a PEC dos precatórios, que também foi anunciada nesta segunda-feira pelo Executivo. O Congresso se debruçará rapidamente sobre essa medida provisória, vai se dedicar a fazer o melhor, dentro do possível economicamente, mas com um cunho de responsabilidade, ministro Ciro, elevado. Essa matéria tem urgência, como também a PEC dos precatórios, que tem que ser apreciada antes do envio da proposta do orçamento, para que haja previsibilidade e uma perenidade nas ações do Poder Executivo para o ano de 2022. A PEC dos precatórios prevê parcelamento de dívidas a serem pagas pela União. A previsão é que esses pagamentos cheguem a R$ 90 bilhões em 2022. Já a MP do Auxílio Brasil
cria 9 subprogramas sociais para atender as famílias brasileiras em várias frentes e garantir autonomia e independência financeira. Entre eles, o benefício Primeira Infância para atender famílias com crianças de até 3 anos, o benefício Composição Familiar, que vai estender o auxílio a jovens de 18 a 21 anos incompletos, além de ações específicas para jovens de baixa renda que se destacarem nos Jogos Escolares Brasileiros ou em eventos científicos. Também há um auxílio para produtores rurais inscritos no CAD Único e incentivo para aqueles que, com a ajuda do programa, conquistarem autonomia financeira. O valor do novo programa, que vai substituir o Bolsa Família, ainda não foi definido. A expectativa é que isso seja feito no mês que vem, junto com o orçamento federal. Em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, o ministro da Cidadania, João Roma, detalhou o Auxílio Brasil. Explicou que o acesso ao programa social não muda e que o pagamento começará a ser feito em novembro. O Auxílio Brasil passa a ser o novo programa social do governo federal, que agrega o programa de distribuição de renda, além de um mecanismo de proteção social para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele busca também promover o seu desenvolvimento, de forma a apresentar a essas pessoas políticas mais eficazes, focando tanto na primeira infância, como seguindo trilhas de emancipação, visando dar a possibilidade aos beneficiários do programa, ele utilizar essas ferramentas do Estado brasileiro para que ele possa, sim, alcançar novos patamares e conquistar melhor qualidade de vida para a sua família, inclusive com a emancipação do programa social. Uma das medidas emancipatórias anunciadas pelo Ministério da Cidadania permite que as famílias que conseguirem aumentar a renda enquanto recebem o auxílio tenham o benefício mantido por 2 anos, mesmo que ultrapasse o limite de inclusão do programa. Além disso, o beneficiário poderá comprometer até 30% do valor recebido com microcrédito. O que nós buscamos foi justamente trazer, né, e interligar dentro desse programa essas políticas públicas com trilhas definidas para que o beneficiário do programa social não tenha ele como teto, mas sim como um mecanismo de promoção para que ele alcance novos espaços e que ele busque sua emancipação. Isso vai desde a produção até a questão do empreendedorismo, capacitação, acesso a microcrédito. Então, é uma série de políticas que nós estamos querendo justamente fortalecer. Portanto, não estamos cortando outras políticas, nós estamos buscando impulsionar essas políticas e que elas estejam acessíveis, em especial para o público beneficiário do programa Auxílio Brasil. O deputado federal Davi Soares comentou o novo programa de distribuição de renda. Isso é ótimo. Primeiro que vai impulsionar o mercado, o consumo, e repor aquilo que a inflação e a própria subida de preços trouxe. Segundo, vamos continuar trabalhando com o governo para que essas ações venham trazer mais benefícios, principalmente aí na luta pela redução dos combustíveis e do preço do gás. A seguir, soldado Esmeraldino vai receber promoção da Polícia Militar. O novo salário mínimo está sendo estudado e a inflação sobre ele pode ser recorde. Com a estimativa de que a inflação deste ano bata os 7%, o reajuste do salário mínimo para 2022 pode ser o maior em 6 anos, mas sem aumento real. Caso esse índice se confirme, o piso passa dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.177, um aumento de R$ 77. O reajuste do mínimo é realizado todos os anos com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o indicador da inflação das famílias com renda de até 5 salários mínimos. Segundo o Ministério da Economia, a estimativa para a alta
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor neste ano passou de 5% em maio para 6,2% em julho. O governo federal deve encaminhar ao Congresso até o fim de agosto o projeto de lei orçamentária anual, com a atualização da previsão de inflação e do reajuste do salário mínimo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada em julho, previu o valor de R$ 1.147, com aumento de 4,3%. E o estudo aponta quais são os maiores medos dos idosos. Entre eles, o medo de não ter como se sustentar é o maior apontado. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito revelou quais são as expectativas do idoso para o futuro. O estudo apontou quais são os maiores medos nessa faixa etária. A maioria deles afirmou que não quer ficar dependente para realizar suas atividades diárias. 1/3 deles se preocupam em não ter dinheiro para o próprio sustento. 27% de não ter saúde física. 25% tem medo de perder entes queridos e 20% de não se sentir útil. O levantamento mostrou também que 33% dos idosos pretendem aproveitar a vida com familiares. 25% querem fazer um tratamento odontológico. 24% pretendem viajar pelo Brasil e 23% planejam trabalhar. Numa escala de 0 a 10, os idosos atribuíram a média 7 para o grau de felicidade atual. Entre as classes A e B, a nota média subiu para 8. E agora é hora de conferir as vagas de empregos disponíveis aqui na região. Consultor de crédito consignado, atendimento comercial interno, operador e programador de torno CNC, torneiro mecânico, analista de comércio exterior, assistente jurídico administrativo, auxiliar fiscal contábil, vendedora, web designer, mecânico de linha pesada. Essas e outras vagas você pode estar consultando através do site acicri.com.br/Banco de Talentos. Boa sorte! E a seguir, a Igreja Internacional da Graça de Deus promove a ação de entregas de cestas básicas no final de semana. E a PEC do voto impresso está pautada para ser votada ainda hoje no plenário da Câmara dos Deputados. A PEC do voto impresso está pautada para ser votada nesta terça-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Nesta segunda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com os líderes para definir as propostas que serão analisadas essa semana. Lira disse que a chance de aprovação da PEC do voto impresso é baixa, já que proposta de emenda à Constituição precisa de quórum qualificado, com 308 votos. Lira afirmou ainda que teve garantia do presidente Jair Bolsonaro que a decisão do plenário, independente de qual for, será respeitada. Para o presidente da Câmara, não há motivos para questionar a segurança da urna eletrônica, mas ele admitiu que no Brasil há um movimento de desconfiança do processo eleitoral. Lira sugere que a Justiça Eleitoral busque dar mais transparência ao processo, aumentando, por exemplo, o número de urnas auditadas. A sessão para votar a PEC do voto impresso está marcada para começar às 3 da tarde nesta terça-feira. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E o soldado que foi baleado durante o assalto ao Banco do Brasil no ano passado será promovido pela Polícia Militar. Após ser baleado durante o assalto ao Banco do Brasil em novembro de 2020, em Criciúma, o soldado da Polícia Militar de Santa Catarina, Jefferson Luiz Esmeraldino, será promovido e se tornará cabo da Polícia Militar
por ato de bravura. A cerimônia acontece nesta quarta-feira e marcará também a promoção de outros 107 praças da PM e mais 43 oficiais. O soldado atualmente é reformado pela Polícia Militar por incapacidade física. Após lutar bravamente pela vida, hoje ele está acamado em tratamento domiciliar, sendo acompanhado por técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e outros profissionais da saúde. E em uma noite iluminada, Silvinho garantiu a vitória do Tigre na Série C. Intervalo, volta dele, a noite era mesmo do atacante tricolor. Depois de chances pra lá e pra cá perdidas, Silvinho chamou a responsabilidade. Aos 39 minutos, decidiu a partida. Criciúma 2-1. O Silvinho retomou de novo, né? É um jogador importante para nós, experiência, velocidade, né? Gosta do clube, então todos foram muito bem, assim, o Arilson também eu achei muito bem também na partida. A entrada do Maranhão, né? Que o Maranhão estava um pouquinho ainda abaixo, hoje ele já fez uma grande partida, já melhorou muito, né? Principalmente na parte física. Então, devagarzinho a gente vai ajustando. Então, eu estou bem satisfeito com esses jogadores, com todos, a defesa nossa também. No caso do Roberto também, né? Que o segundo tempo do Roberto, por isso que jogador assim de time grande, ele não abala, né? Ele teve a dificuldade do gol, mas o segundo tempo ele teve reação e nos ajudou muito. Então, tá de parabéns também. Ame o seu próximo como a si mesmo. Movidos por esse mandamento bíblico, o Ministério dos Homens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, realizou mais uma ação no último final de semana. Manhã de sábado, em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, no centro de São Paulo, uma van é carregada com várias caixas e pacotes. São cestas básicas, roupas e cobertores. Todo esse mantimento será levado para uma casa de recuperação de dependentes químicos no interior de São Paulo. É mais uma ação do Ministério Homens que Vencem. Exatamente, uma de várias que nós temos, fora doação de sangue, fora campanha de evangelismo, agora mais essa de irmos até clínicas de reabilitação, levar literalmente o alimento e também cobertores, roupas para vestir aqueles que não têm a mesma oportunidade que muitos têm de se aquecer nesse frio. Importante falar, né, pastor? Tem ajuda material, mas também espiritual. Com certeza. Lá nós vamos fazer um culto e será uma grande bênção em nome de Jesus. Tudo pronto para embarcar? Só partir. Vamos lá? Deus abençoe. Nossa reportagem pegou a estrada junto com os membros da igreja. O destino é a cidade de Embu-Guaçu, no interior de São Paulo. São mais de 50 quilômetros de distância e 1h30 de viagem. Enfim, chegamos ao destino, a Casa de Recuperação Projeto Criação de Deus. O local abriga cerca de 150 pessoas, entre homens, mulheres e idosos. E no rosto de cada uma era possível ver a alegria pela visita. Vão aprender mais umas coisas e vão conhecer os outros mais. Agora receber roupa, também cobertor, vai ajudar, né? Vai, bastante. Alguns dos internos viviam na rua. Por causa do vício e da velhice, foram abandonados pela própria família, como a dona Lisete, de 80 anos. Ela conta que veio para a clínica porque o filho não tinha condições de cuidar dela. Não tinha não, ele trabalhava. E eu ficava sozinha. E agora, o que mudou na sua vida? Mudou muita coisa. Que aqui eu tenho os cuidados necessários, tenho companhia. A senhora está mais feliz aqui? Estou, graças a Deus. O local tem 350 metros quadrados e conta com uma estrutura completa para atender os internos, incluindo quartos, salas de convivência, refeitório, cozinha e enfermaria. Mas o grande desafio é custear as despesas, já que 70% das pessoas que estão aqui não têm condições de pagar a mensalidade. Qual que é o grande desafio para vocês que administram uma casa como essa? Hoje é alimentação, medicação, roupa, cobertores, verduras, legumes,
Essa é a maior dificuldade para a gente. Essa ajuda que a gente está vendo aqui, essas cestas básicas, o cobertor, vai fazer diferença na vida dessas pessoas? Nossa, como vai? Como vai mesmo, porque agora, por causa do frio que teve aí, né? A gente estava até necessidade de cobertor. Agradeço muito a Deus, a Igreja da Graça, ao R.R. Soares, o pastor Jaime, a pastora Raquel, a toda a equipe que está aqui hoje para ter trazido essa doação para nós hoje e a alimentação. Ao todo, essa pilha enorme aqui contém 30 cestas básicas como essa, 26 sacos de roupas e mais 30 cobertores. Mas além dessa ajuda material, um dos principais objetivos da visita do Ministério Homens que Vencem aqui à Casa de Recuperação é a ajuda espiritual. O pastor Elvis também realizou um culto com os membros da casa e os voluntários. O tema escolhido foi a história do comandante sírio Naamã. Ele tinha lepra e foi curado por Deus. Naamã, ele era um homem, um oficial ali de justiça, onde ele tinha uma doença de pele. E hoje muitos de nós temos doenças. Hoje muitos de nós temos doenças não só físicas, não só vícios, não só doenças emocionais, não só doenças de pessoas aprisionadas ao passado. Custa você simplesmente obedecer. Para Naamã, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão era algo difícil. Às vezes, para eles estarem internados aqui é algo difícil. Mas se vai abençoar, se vai proporcionar a cura da pele, se vai proporcionar a cura da alma, do corpo, por que não obedecer? Por isso essa mensagem, por isso a afirmação da obediência à palavra de Deus, para que todos eles possam sair daqui reabilitados em nome de Jesus. E essa mesma cura de Naamã, o Leandro tem experimentado há 3 anos. Ele usava drogas compulsivamente. Em uma tentativa desesperada para parar com o vício, o jovem passou a frequentar a Igreja Internacional da Graça de Deus. E foi a igreja que conseguiu a vaga para ele na clínica de Embu-Guaçu. Hoje, ele está curado. Graças a Deus, hoje eu tenho responsabilidade. Estou, graças a Deus, conquistando cada vez mais o amor dos meus filhos. Que graças às drogas eu também acabei perdendo um casamento, e Deus vem restituindo pouco a pouco. O casamento eu acredito que não mais, mas a frequência de eu ver meus filhos cada dia vem aumentando mais. Poderia estar morto ou em situação de rua, mas aí eu pego o meu exemplo de vida para passar para as outras pessoas e venho aí dando testemunhos dias após dias. As pessoas, através da minha mudança, vê que tem como mudar, tem jeito. Para Deus tudo tem jeito. E para acabar o dia, uma mensagem de esperança que veio do próprio missionário R.R. Soares. Os membros da igreja distribuíram a revista Show da Fé para os internos e leram um trecho de uma pregação do missionário. Diz assim, os esclarecidos pelo Senhor são vitoriosos, pois sendo Ele o ser que criou todas as coisas, certamente nos mostrará a saída de cada problema, bem como a entrada para os celeiros divinos repletos de bênçãos. Quando Deus esclarece uma pessoa, ela não consegue mais viver no escuro, porque ela já é esclarecida pela palavra de Deus. E esse é o intuito, mostrar para eles que, sendo abastecidos da palavra de Deus, sendo abastecidos ali da clareza da palavra, nada pode trazer eles de volta e aprisionar eles na escuridão. Glória a Deus! Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus! Com fé e perseverança aí se consegue tudo. E com essa informação a gente fecha o Informe Região desta terça-feira. Você que quer acompanhar essas e outras notícias, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, seguindo @TV Primavera e, é claro, também no nosso canal do YouTube. Faça a sua inscrição. A todos vocês, uma boa noite de terça-feira e não esqueça o guarda-chuva.